Esse é um daqueles vídeos que tem tanta coisa errada que eu não sei nem direito por onde começar, mas vamos lá. O que aconteceu? 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal foram afastados temporariamente, 15 dias, pelo presidente Michel Temer, por suspeita de envolvimento com esquema de corrupção, desvio e liberação indevida de recursos do FGTS. E só nessa explicação já tem umas 5, 6 coisas que você deveria falar. O quê? Primeiro, sim, a Caixa Econômica Federal tem 12 vice-presidentes. Isso acontece. Correios tinha 8, eu já tava puto com isso, a Caixa tem 12, quer dizer. Enfim, continuando. O que aconteceu? Existe uma suspeita, uma investigação de que recursos do FGTS foram desviados. Aí você fala, mas peraí, como é assim? Mas o FGTS estava na mão desses caras? Então, eis como funciona o FGTS, muita gente não sabe. 8% do que você recebe, né, você tem um salário, 8% disso não vai para você, vai para o governo. Aí muita gente fala, mas é que o empregador paga. O empregador vai vender o carro dele para pagar isso? Não. Ele vai vender a casa dele para pagar isso? Não. Vai ser deduzido do salário dele? Não. Vai sair do lucro da empresa? Não. Vai sair do custo do produto ou do que o funcionário deixou de receber. Então é o empregado que paga, de um jeito ou de outro. Alguém vai pagar isso. Então o que acontece? O cara deixa de ganhar dinheiro e esse dinheiro vai ser pago para o governo. Esse dinheiro então vai para um fundo do governo, chamado FGTS, e esse fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal. Então a Caixa Econômica Federal decide como isso vai ser investido. Nomeadamente, esses vice-presidentes decidem como isso vai ser investido. Então, sim, você pode estar se perguntando, mas espera aí. Então quer dizer que 12 vice-presidentes vão decidir como vai ser investido um fundo gigantesco de dinheiro meu, e eu não posso fazer nada sobre isso, e ainda tem uns babacas que falam que esse dinheiro é meu. E fica melhor. Esses vice-presidentes são apontados pelo presidente da república. Então você pode estar perguntando, não, espera aí. Então quer dizer, o presidente faz apontamento político, né? Você loteia o governo para ter base. Então, pro presidente ter base, isso não é o Michel Temer. É o Michel Temer, a Dilma, o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, o Collor, o Sarney, todo mundo fez isso. Então, pra ele ter base política, o cara loteia uma das vice-presidências, as 12, né? Mas vai loteando entre os partidos, vice-presidências da Caixa Econômica que vão decidir o que vão ser feito com o meu dinheiro só pra ele ter apoio político. E 4 desses caras, que puta surpresa, usaram esse dinheiro para fins indevidos. Olha, mas que coisa inesperada, né, minha gente? E, inclusive, a coisa legal disso tudo é que eles não foram afastados porque eles estão envolvidos, eles não foram afastados porque eles são suspeitos, e inclusive o Ministério Público Federal pediu a demissão, não é afastamento, é demissão dos 12 vice-presidentes, isso não foi atendido. Eles foram afastados porque saiu um parecer, mais ou menos, é uma opinião jurídica, de que se o Temer não afastasse eles, ele poderia ser legalmente responsável pelas ações deles. Então não é porque os caras erraram, não é porque deu merda, não é porque o FGTS não rende, é porque o Temer ia ficar na reta. Ele falou, não, eu não quero ficar na reta, então demite os caras aí. Vai o deles e não o meu. Esse foi o motivo que os caras foram afastados. E não foram demitidos, eles foram afastados. E aí, em cima disso, ventilou-se a ideia, pode ser, pode não ser, eu tô apostando que não vai ser, que então vamos parar com essa história de fazer apontamentos políticos. O presidente para de apontar, então, quem vai ser os vice-presidentes e o Conselho da Caixa Econômica aponta. Então vai ser um processo interno, que claro, vai ser honesto, vai ser um diabo, né, a gente sabe. Mas, supostamente melhora um pouco, né? E aí o que aconteceu? Deu-se a entender, né, partidos aliados do governo deram a entender que se não tiver indicação política na Caixa, não vai ter apoio político, então a reforma da Previdência não passa. Então, a não ser que o presidente conceda o direito de outros partidos decidirem o que vai ser do feito do seu dinheiro, então o Brasil vai quebrar porque não vai ter reforma da Previdência, dane-se, entendeu? Bem-vindo à política. Então vamos falar de alguma coisa importante, a privatização da Caixa Econômica, porque isso que deveria ser feito, certo? Eu já vi o Gustavo Franco cara a cara, o cara falando assim que inclusive isso foi noticiado depois no Antagonista, que ele tava falando, como tá o Banco do Brasil já pode ser privatizado, concordo totalmente. Por que não foi ele que falou, eu acho, alguém mais lá falou, por que o governo tem que ter, talvez foi ele, não sei, eu não lembro, eu sou idiota nesse sentido. Mas ele falou, por que o governo tem que ter 2 bancos? Pode ter um. Pergunto, mas por que precisa ter um? Pode vender tudo, pô, qual que é o problema? Inclusive, se a gente incluir Caixa Econômica e Banco do Brasil, a gente pode colocar mais um na conta, que é o BNDES Par. O que é o BNDES Par? BNDES Participações. BNDES Par considera seus empréstimos bilionários que geraram a crise brasileira e uma puta inflação e um repasse de dinheiro dos pobres para os ricos no governo Dilma. Em alguns casos tinha participação acionária nas empresas que ele emprestava dinheiro. Ele tinha acionista, ele é dono de parte da empresa.
Se você somar o valor estimado da Caixa Econômica Federal, o valor estimado do Banco do Brasil e BNDES par, isso dá um pouquinho ao sul de 200 bilhões de reais. Dá 197,87 bilhões de reais. É 200 bi de reais que dá pra privatizar essa porcaria. Vende toda a participação do BNDES par, vende o Banco do Brasil, vende a Caixa Econômica, tira isso da mão dos políticos, acabou. Qual é o problema? Acaba com essa história, pulveriza, joga tudo na bolsa, abre, mas o IPO 100%, VUF, acabou. É isso que deveria ser feito. Mas não, agora eu tô falando, vamos fazer indicação política, não sei o que tá sendo discutido, isso que é a coisa legal, o que tá sendo discutido é, mas quem que é melhor que mande no seu dinheiro, né? Ninguém tá pensando em alguma coisa muito além disso lá no governo. Enquanto isso, a coisa toda tá quebrando. Podia privatizar isso aqui pra ajudar um pouquinho a situação, mas não, duvido que seja privatizado. Quer dizer, se o estabelecimento político já ameaça o Temer, que fala, se a gente não puder indicar os caras, não vai ter voto, imagina se falar de privatizar, então, nossa senhora, aí que vai demorar. Caixa Econômica já é, nossa, era um cofre. E vale lembrar também, Caixa Econômica era o lugar onde operava aquele ilustríssimo Luz Funaro, Gedel Vieira Lima, das malas de 51 milhões de reais, depois maluco fala que Bitcoin é usado para crime. Eu acho hilário. E operava também lá os entrepostos do Eduardo Cunha como um esquema do PMDB. Então, você tá entendendo por que se diz que essas empresas são estratégicas, certo? Por que elas são tão estratégicas para o governo, para a organização de Estado? É para mandar no teu dinheiro, mandar na tua vida e roubar você. Bom, o que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar, é isso que eu vivo falando, né? É que a falência do Brasil seja educativa. Falir é um processo educativo. Eu já fali na minha vida. Aprendi muita coisa. Sabe? E não desejo isso a todos, mas aos que vão passar por isso, espero que aprendam uma lição, espero que seja educativo. Quando o Brasil falir, a gente vai ter uma oportunidade de aprender uma lição, de entender alguma coisa, e quem sabe privatizar isso aqui. Aguardo ansiosamente por esse momento. Por esse vídeo é isso. Links na descrição. Tchau, tchau.